Olá IPCA, hoje é segunda-feira, dia 4 de agosto de 2014. Estamos juntos há 708 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 16 a 18 do livro do profeta Jeremias. O capítulo 16 inaugura um novo ciclo de profecias porque começa com a fórmula "Veio a mim a palavra do Senhor". E no início deste capítulo Deus dá 3 ordens específicas a Jeremias. Que ele não se case e não tenha filhos nem filhas em Jerusalém, que ele não participe de nenhuma cerimônia fúnebre, não entre numa casa onde se estariam lamentando os mortos, e também não entre na casa do banquete, não participe de festa alguma. Esses 3 atos simbólicos, que são proibidos por Deus a Jeremias, apontam para o que está prestes a acontecer em Judá. Quando o rei Nabucodonosor vier com o exército babilônico, sitiar Jerusalém, destruir a cidade, muitas esposas, muitos filhos, muitas filhas serão mortos. E Jeremias anuncia isso privando-se de ter esposa e filhos, porque isso era altamente incomum na cultura judaica daqueles dias. Alguém que não se casasse para procurar ter descendência, o seu nome seria apagado da face da terra, porque não haveria descendente para carregar a sua linhagem. Mas Jeremias anuncia que esse vai ser o destino da nação. Os filhos, filhas, as esposas serão mortos. E tal será a carnificina e o número de vítimas que não vai haver tempo hábil para se sepultar todo mundo. Nem todo mundo ia ser enterrado do jeito que deve. Muitos iam ficar servindo de esterco para a terra, seriam pasto para as aves dos céus. E então o que você percebe é: Jeremias, você não vai participar de nenhuma cerimônia fúnebre porque vai ter muita gente que vai morrer e não vai ser enterrada direito. E isso então era motivo para ninguém festejar. E as festas acabavam para Jeremias a partir daquele ponto. Você não vai entrar na casa do banquete porque eu vou fazer cessar nesta cidade de Jerusalém a voz de regozijo e a voz da alegria. Para justificar o peso dessa sentença, Deus anuncia que o povo cometeu loucura. Qual foi a iniquidade? Qual foi o pecado? Perguntariam, que cometemos contra o Senhor para receber esse castigo. E Deus responderia que o povo se foi após outros deuses, e que por isso agora o Senhor lhes concederia o exílio como sentença, e lá na terra do exílio eles serviriam a deuses que não conheciam. E, no entanto, a partir do verso 14 nós vemos uma promessa de restauração. Haveria um dia em que as pessoas não mais diriam tão certo como o Senhor que nos tirou do Egito, mas diriam tão certo como o Senhor que, apesar de nos ter mandado para o cativeiro da Babilônia, nos trouxe de volta. Isso segue aquele padrão que nós já vimos nos profetas que já estudamos. O padrão de denúncia do pecado, em seguida um decreto de julgamento, mas em seguida uma promessa de restauração. Tudo está acontecendo aqui. Houve a idolatria, vai haver o exílio, mas vai haver o retorno. Isso está sendo encenado por Jeremias, que não vai se casar, não vai participar de nenhuma cerimônia fúnebre e não vai participar de nenhum banquete. A justiça de Deus está sendo vindicada aqui, defendida. Deus está dizendo que, de fato, vai pagar em dobro a nação de Judá por seu pecado, mas vai haver restauração. Isso que você lê no início do verso 18 do capítulo 16, nos remete àqueles versos da segunda parte do livro de Isaías, lá no capítulo 40, verso 2, quando o profeta começa a dizer: consolem o meu povo, porque ele já recebeu em dobro das mãos do Senhor em relação às suas iniquidades. É o que está sendo dito aqui. Jeremias não casa, não pranteia, não festeja, porque o povo caiu em idolatria e vai para o exílio, mas vai haver um retorno. E esse retorno será glorioso. E da mesma forma como acontece em Isaías, a restauração de Deus é maior do que a destruição. E quando Deus refaz, as coisas ficam melhores do que antes. E se Isaías fala de uma nova Jerusalém, na qual habita a justiça, e que recebe a todas as nações do mundo que ali vão para louvar ao Senhor, Jeremias também fala, no verso 19, que as nações virão a Deus para tê-lo como seu refúgio posteriormente. Os assuntos, portanto, não nos são desconhecidos. A denúncia do capítulo 17 começa com ironia. Justamente o povo de Deus recebeu as tábuas da lei e recebeu o altar do templo para sacrificar. Só que eles fizeram pouco caso disso. E nas tábuas do seu coração está escrito agora o pecado da nação,
que vai até altares de outros deuses para sacrificar a ídolos. Então, fica bem claro aqui que Deus está condenando uma nação que recebeu a sua lei e os seus sacrifícios, mas que agora é condenada por essa lei porque sacrifica ídolos. Dessa forma, no verso 3 do capítulo 17, Deus diz que o monte do campo, e aqui se refere ao monte do templo, terá os seus bens e os seus tesouros saqueados. Deus vai acabar com o templo que é agora profanado pelo pecado da nação. E então, Deus lembra o fato de que está em aliança com o seu povo. E que a essência do pacto é: eu serei o Deus de vocês e vocês serão o meu povo. Mas o povo de Judá desaprendeu isso. Desde Isaías nós já vimos as denúncias. E agora, além de buscar ídolos, buscava alianças políticas e militares. Por isso é que o conhecido, mas muito mal interpretado, verso 5, vai dizer: maldito o homem que confia no homem. Essa é a parte que todo mundo conhece e às vezes interpreta mal. Confiei no meu vizinho e ele me deu um calote. Maldito o homem que confia no homem. Não, não é assim. Porque você deve confiar no seu cônjuge, deve haver essa confiança entre os irmãos da fé, por exemplo, e isso não nos faz malditos. Mas temos que ler o versículo todo. É o homem que confia no homem, fazendo da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A denúncia aqui é: vocês se esqueceram de mim e tentam sobreviver no conturbado contexto do Oriente Médio daquele tempo, fazendo alianças militares. Isso é maldito. Bendito, diz o verso 7, é aquele que confia no Senhor. E mais uma vez, então, fica claro: o maldito homem que confia no homem tem que ser contrastado com o bendito homem que confia no Senhor. Não é uma questão de confiar em alguém nas relações humanas saudáveis, mas sim a questão de tentar se virar na vida, deixando Deus do lado de fora. A linguagem de maldito e bendito nos lembra a questão de Deuteronômio, capítulo 28, e a promessa da aliança: o povo será abençoado ao obedecer e amaldiçoado ao desobedecer. E por que eles desobedecem e são malditos? Porque eles apartaram o seu coração do Senhor, diz o verso 5. Por isso, no verso 9, Jeremias fala que o coração é enganoso, que o coração é corrupto, mas que Deus conhece o coração e o esquadrinha. E ele faz isso para dar a cada um segundo as suas ações. É muito claro que Deus retribui a cada um segundo as suas ações, porque no que nós vamos ver mais à frente um pouquinho, e eu vou avançar um pouco o texto agora, na questão do sábado, que é tratada a partir do verso 19, Deus está convidando o povo a confiar nele. Deixar de trabalhar um dia em 7 significa que você confia que Deus vai cuidar de você. E que você pode se dedicar a Deus porque Deus se dedica a você. E é assim então que o verso 24 diz: se vocês me ouvirem e não trabalharem no sábado, verso 25, então eu vou trazer príncipes, vou trazer bênçãos para esta cidade. Mas o verso 27 diz: mas se não me ouvirdes, e aí então a sua parte final diz: então eu acenderei fogo nas portas de Jerusalém. O que nos lembra lá do anúncio de castigo de Deus sobre a cidade em Amós, capítulo 2, verso 5. Ou seja, o pecado da nação que recebeu a lei e os altares é porque agora os usa mal. Por isso o templo será saqueado. O problema foi que a nação se esqueceu de Deus e confiou no braço mortal. Apartou o seu coração do Senhor, fazendo-se maldita e não bendita. Porque o coração humano é enganoso e trouxe, por escolha da nação, este tipo de condenação. Agora, o Deus que sonda os corações para retribuir a cada um conforme as suas obras, está prestes a castigar a nação, mas ainda assim convocando-a para o arrependimento, que pode se expressar, por exemplo, na questão do sábado, que é uma marca daqueles que confiam no Senhor. Se, verso 24, eles guardarem o sábado, então, verso 25, serão abençoados. Mas se não guardarem, verso 27, então serão amaldiçoados. Jeremias lamenta, uma vez mais, a questão da incredulidade da nação, mas diz que ele procura confiar no Senhor. Neste trecho que vai dos versos 12 a 18, ele faz a sua quarta chamada assim, confissão, e ele diz no verso 14: cura-me, Senhor, e eu serei curado, salva-me e serei salvo, porque tu és o meu louvor. Ele está dizendo: eu sou bendito porque confio no Senhor.
e ele então pede que Deus se lembre dele e não permita que ele pereça também, porque há muitos inimigos de Jeremias, como nós já temos estudado. O capítulo 18 começa um novo ciclo. Mais uma vez a fórmula introdutória, palavra do Senhor que veio a Jeremias, é usada. E há mais um ato simbólico aqui. Deus pede a Jeremias que vá ver um oleiro trabalhando no barro para fazer um vaso. Mas o vaso se estraga na mão dele e ele torna a fazer outro daquele barro. Então Deus aplica a figura no verso 6, dizendo para Jeremias que ele poderia fazer da nação de Judá como o oleiro fez com o barro, um vaso novo, não é? Se a nação se convertesse, é o que nós vemos na sequência. Por que isso era necessário? Verso 11, porque Deus já está decretando o mal e o castigo contra a nação, que precisa urgentemente se arrepender e emendar os seus maus caminhos. Mas, diz o verso 12, eles dizem, não há esperança, nós vamos fazer conforme os nossos projetos. Ou seja, veja a sequência. Diz o Senhor, eu posso fazer de vocês um vaso novo. Verso 12, mas eles dizem, não, a gente vai fazer segundo os nossos projetos. Verso 13, portanto, assim diz o Senhor. E aí então vem todo o anúncio de como Deus vai tratar a nação conforme o seu pecado. Então, diz o verso 18, eles falam, vamos pegar o Jeremias. Não é novidade essa história aqui. Deus fala, arrependa-se, senão você vai se dar mal. Aí o povo pecador fala, não, a gente quer fazer a nossa vida. Então Deus fala, eu vou castigar vocês. Aí o povo fala, nós vamos pegar o profeta que está falando essas coisas contra nós. É bem isso que acontece no caso de Jeremias. E Jeremias então ora no verso 19, olha para mim, Senhor, ouve a voz dos que contendem comigo. E ele faz aquelas perguntas típicas do estilo de lamentação judaico, mas no verso 23 ele nos assusta um pouco. Porque ele fala, Senhor, o Senhor conhece o conselho deles contra mim, não lhes perdoe a iniquidade, nem lhes apague o pecado de diante da tua face, mas sejam derribados diante de ti, age contra eles. Jeremias está fazendo aquela oração imprecatória, mandando Deus arrebentar os seus inimigos. Isso poderia soar para nós uma certa atitude maldosa, mas não é verdade. Porque isso está em plena harmonia, essa imprecação do profeta, está em plena harmonia com o decreto de Deus já, em tudo aquilo que nós já testemunhamos, que Jeremias falou, e também está em harmonia com a proibição que Deus já deu, em algumas vezes, até estes capítulos que lemos, para que o profeta não intercedesse em favor desse povo. Porque apesar de ser exortado, esse povo não quer se arrepender, portanto ele está prestes a receber o juízo. Essa é a mensagem destes 3 capítulos muito intensos. Não é? O profeta que não casa, não pranteia e não festeja, porque o povo idólatra vai para o exílio. Há uma denúncia do pecado e um decreto de julgamento, mas há uma promessa de restauração. Depois de receber em dobro das mãos do Senhor, o povo restaurado de Deus acabará por receber as nações, e então aquilo que é restaurado fica melhor do que antes. Mais condenação, o povo que recebeu a lei escrita nas tábuas de pedra e o altar do tabernáculo e do templo para sacrificar, agora tem o seu pecado gravado na tábua do seu coração com uma ponteira de diamante, e os seus altares são usados para sacrifício dos ídolos. Portanto, o monte do templo será destruído, os tesouros do templo serão saqueados, porque Judá agora apartou o seu coração de Deus e confia em homens. Não é mais bendito por confiar no Senhor e atraiu sobre si as maldições da aliança. Deus conhece o coração do povo e ele o examina para retribuir a cada um segundo as suas obras. Jeremias lamenta tudo isso, mas diz, o Senhor é o meu tesouro, é o meu louvor, eu confio no Senhor. E na sequência ele instrui o povo a que confie também e que dê um exemplo de confiança na maneira como guarda o sábado. Se guardarem o sábado, então a cidade será honrada, mas se não, então a cidade será queimada no mesmo molde como Amós já sentenciou lá no capítulo 2, verso 5. Deus na sequência fala, eu posso fazer de vocês um vaso novo. Jeremias é levado à casa do oleiro para ver isso sendo encenado. Deus alerta que está forjando mal contra o povo que precisa se converter. Mas, verso 12, eles dizem não.
Então Deus diz, vou castigar. E assim, por causa disso, eles se voltam contra Jeremias. E Jeremias então fala, Senhor, livra-me destes homens. Essa é a essência desses 3 capítulos que eu espero que abençoe a sua vida. Bom estudo, boa leitura para você. Até amanhã, se Deus quiser.